Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio podcast do projeto Sabedoria Arcana. As nossas saudações fraternais, as nossas saudações arcanas a todos os filhos e filhas de Sofia, aqueles que se interessam por conhecer os fundamentos de perspectivas mais esotéricas, místico-religiosas e nas quais nós tentamos trazer uma introdução para esse grande público. Hoje, antes de começarmos com um ilustre convidado, que é o Rafael Weinstock, que vai falar de alguém não menos ilustre, que é Prentice Mulford, que já a gente vai conhecer mais sobre esse personagem, nós não podíamos deixar de dar os nossos lembretes de início. Então, por favor, nos sigam nas nossas redes sociais do Sabedoria Arcana, Instagram, TikTok, Facebook e, claro, no YouTube também. Não se esqueçam de ver o site www.sabedoriaarcana.com.br, pois lá teremos todos os episódios do podcast e também teremos livros. Os livros, as mais recentes publicações de Sabedoria Arcana, nosso selo editorial, também estarão lá. Por último, mas nem por isso menos importante, votem no prêmio MPB, que não é música popular brasileira, mas sim melhor podcast do Brasil. Sabedoria Arcana na primeira fase foi em segundo lugar e talvez possamos chegar a primeiro, né? Dependemos aí do seu voto. Então, nada mais justo do que fazer essa publicidade. Esse que vos fala é Pablo Silva Machado, Bispo dos Santos, que junto com Adílio Jorge Marques apresento esse programa e hoje temos aqui o Rafael Weinstock para conversar um pouco conosco a respeito do Prentice Mulford. Porém, antes de iniciarmos essa conversa, Rafael, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você para o grande público que está chegando agora no podcast, não tem a menor ideia de quem é quem. Com a palavra, o Rafael. Perfeito, Pablo. Bem, eu tenho um trabalho ali nessa instituição que a gente chama de Tato Nirmanakaya, que fica aqui no Rio de Janeiro, né? O Tato Nirmanakaya é ligado a uma outra instituição chamada Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. E justamente o Prentice Mulford exerce um grande papel, né, nas nossas instituições, nos nossos ensinamentos. É um dos nossos mestres, não é? Eu também estudo filosofia, sou muito ligado ao ocultismo propriamente. Eu gosto de dizer que a minha parcialidade é o ocultismo, não é? E o ocultismo entendido de uma forma específica, ligado ali ao Eliphas Levi, ao Papi, né, a Blavatsky, que tem uma compreensão bem determinada, né, de ocultismo, porque a gente tem que tomar um certo cuidado. O ocultismo também muitas vezes é usado muito largamente, né? Mas acho que esses personagens dão aí uma ideia clara, né? E realmente o Prentice Mulford está diretamente ligado ao trabalho que a gente faz lá no Tato Nirmanakaya, aqui no Rio de Janeiro. Ele tem uma linguagem muito própria, né? Muito singular, porque ele tem essa compreensão de que o indivíduo deve tirar o conteúdo espiritual de dentro de si mesmo. Então, ele fez da vida dele esse esforço, essa autodeterminação, não é? De realmente fazer o conteúdo próprio, de fazer aquele discernimento, né? Quer dizer, é claro que todos nós estamos sujeitos a experiências comuns, a textos comuns, a vivências comuns, mas cada um terá uma lente, uma percepção distinta que pode dar uma colaboração para o meio social em que a gente vive, né? Quer dizer, cada um também é dessa compreensão, a ideia do Prentice Mulford, e a ideia do nosso trabalho no Tato Nirmanakaya de cada um descobrindo o seu potencial, dar uma contribuição pessoal e diferenciada para o todo, né? Então essa seria a base. Perfeito. Olha, belíssima apresentação. Acho que a gente tem como. Ao final, eu vou pedir até que
você deixe contatos, né, para que as pessoas possam, aqueles que se interessarem, possam, de forma mais calma, mais tranquila, ter mais informações, né, sobre o trabalho espiritual que você desenvolve, e também, obviamente, trabalho material. E vamos, então, falar um pouquinho do Mulford, né? Primeiro, vou começar com a pergunta que aparentemente é muito simples, mas talvez seja das mais difíceis, né? Quem foi o Mulford, né? Quais dados biográficos a gente podia trazer assim para iniciar o nosso público nessa dinâmica desse grande personagem do esoterismo? Não, sim, o Mulford viveu nos Estados Unidos, né, nessa faixa de tempo de 1834 a 1891, né, quer dizer, o século XIX. Já o famoso século XIX, né, repleto de personagens maravilhosos. Sim. E justamente ele teve uma vida muito diferente também. Tudo no Prentice Mulford, de alguma forma, é singular. Ele, num primeiro momento da sua vida, ele tem uma vivência muito material, muito intensa. Ele nasce numa vila baleeira, né, onde há pescadores e esse tipo específico de pesca relativo à baleia, né? Então, são pessoas muito físicas e um meio não intelectualizado, não sensibilizado, não espiritualizado, né? E, além disso, ele mesmo nos narra, né? A obra do Prentice Mulford está inclusa numa coleção de livros que ele intitulou The White Cross Library, né? A Biblioteca da Cruz Branca. E nessa Biblioteca da Cruz Branca tem 2 volumes que são autobiográficos, onde num deles ele conta da infância, né, até a fase adulta, e no outro ele fala do final da vida dele, né, a parte da vida dele onde ele se espiritualizou de fato, né, bem no final da vida, onde ele escreveu essa obra toda e tal. Então, no primeiro momento, tinha essa questão da pesca, mas tinha também, ele nos conta, a febre do ouro, né? Ele ouvia muito isso quando ele era ali adolescente. Então, ele tinha um imaginário de viajar o mundo, de ser um navegador e também de desbravar essas minas, né? Descobrir ali esses minérios valiosos. E ele realmente, assim que ele chega a uma certa idade, algo como uns 18 anos, ele, junto com os amigos, vai embarcar numa aventura ali, trabalhando num barco, né? Só que não vai dar muito certo, né? Isso é, aliás, bem interessante, né? Porque o capitão do barco vai dizer para o Prentice, depois que termina esse período, né, esse primeiro trabalho, né, que ele não tem jeito para ser marinheiro, né, para trabalhar em barco. E isso é muito interessante porque o Prentice, na sua obra, ele vai dizer exatamente o contrário para a gente, né? Ele vai dizer, olha, não permita, né, que a sociedade, que uma pessoa te diga o que você pode e o que você não pode, né? Você tem que descobrir isso e você tem que determinar esse limite, né? Então, é incrível como a gente percebe, com o devido contexto, como aquele ensinamento nasceu de uma vivência dele, né? E realmente isso ficou bem marcado ali. Ele vai ter, vamos colocar assim, muitas aventuras no mar. Sim. Uhum. Vai inclusive trabalhar como cozinheiro, né? Ele mesmo vai dizer que ele não é um bom cozinheiro, né? E que ele foi se aprimorando ali com o tempo no barco, né? Depois ele vai ter uma fase onde ele vai realmente ir para a corrida do ouro. Vão ter outros metais que ele vai correr atrás também. Acho que ter a corrida do cobre também. Enfim, ele vai ter muitas coisas nesse sentido. Eu vou contar apenas Claro. uma história muito interessante, onde, se eu não me engano, era essa febre do cobre, né? Depois do ouro veio o cobre.
E ele constitui um grupo de pessoas para fazer uma espécie de local onde teria o cobre, né, numa montanha onde teria o cobre, para fazer essa mineração. Só que era um local muito inóspito, muito frio. Sim. Né? E ocorre uma terrível avalanche, né? No momento onde ele está, nesse local, destrói completamente o acampamento. Ele fica numa situação drástica, né, entre a vida e a morte, de tal forma que ele mesmo narra que ele cava um buraco na neve, né, para se intocar ali, né, como técnica de sobrevivência. Sim. E se manter por algum tempo, né? E demora dias para conseguir sair daquele local sem alimentação correta. Então, ele viveu muito essa questão intensa, física, né? E se você me permitir ter um comentário dentro disso, é uma introspecção forçada, né? Ele realmente teve que passar intensivo e forçado ali, né? A ter de ver muito de perto sua realidade interior, né? Não, sem dúvida. Essa da neve realmente foi. Certamente né? foi. Certamente foi. E eu acho que um dos traços muito marcantes dele é essa autodeterminação. Porque realmente o indivíduo ter essa crença de que vai encontrar o minério, né, e fazer todo o esforço para fazer isso é algo muito difícil, né? São muitos obstáculos materiais, como a própria avalanche, né? Claro. E tudo isso corresponde a uma grande parte da vida dele, né? Vamos dizer assim, uma primeira metade da vida dele. Ele vai ter um momento, como ele gosta dessa parte da leitura, num desses acampamentos que ele faz parte, vão pegar ele para ser professor, para alfabetizar as crianças, né, do pessoal que está minerando. Então ele fez um pouco de cada coisa, tentou uma carreira política também, em algum momento, teve algum sucesso com o discurso, mas não decolou, né? E aí vai ter um corte, né, na vida dele, onde ele vai fazer uma mudança radical dessa perspectiva de ação. Ele vai ir para uma perspectiva intelectual, onde ele vai começar a escrever e trabalhar em jornais, né? Ele vai principalmente, uma das veias principais da escrita do Prentice Mulford em jornais é o humor. O que também é muito interessante para uma pessoa que teve uma vida muito dura inicialmente. Sim. Poderia ser uma pessoa que ia reclamar, mas justamente o humor dissolve, né? É verdade. É uma coisa muito interessante isso. Também, inicialmente, ele não tem grande êxito, não foi uma pessoa de grandes riquezas ao longo da vida, né? Mas quando ele entra na questão do jornalismo, de escrever nos jornais, realmente ele passa a ter uma outra vivência, uma vivência em sociedade, né, outros pares. Vive toda uma trajetória interessante. Inclusive, ele vai, em algum momento, ser correspondente em outros países, de jornais e tal, cobrir coisas em outros países. Então, ele teve um êxito, né? E, justamente, no final da vida, ele vai fazer um retiro, né? Ele vai pegar uma quantia pequena de dinheiro, construir uma cabana num local selvagem lá nos Estados Unidos, um local mais retirado, muito humilde, uma cabana humilde, né? Ele descreve isso num dos livros autobiográficos que ele escreveu. E ali ele vai começar a escrever esses textos espirituais, né? Aí tem dois nomes, né? Tem esse White Cross Library, que é a Biblioteca da Cruz Branca, e tem um outro título, né? Que é o Our Forces and How to Use Them, ou seja, nossas forças e como utilizá-las. Para o português, isso foi traduzido como nossas forças mentais. Fizeram uma leve adaptação botando o mental.
Mas eu acho interessante colocar que o Prentice não usou a palavra mental, né? Quer dizer, algo muito mais amplo, né? A ideia de força dele, né? Então, nesse final da vida, ele começa a escrever e ele faz um sistema que é como um compromisso consigo mesmo de extraindo esse conteúdo de dentro, né? Ele nos explica dizendo, olha, é um sistema mensal, né? Eu vou escrever um capítulo por mês e no final de cada ano eu tenho um livro, um volume. Né? Então assim ele foi escrevendo, né? E realmente essa obra ela se transformou em um sucesso extraordinário, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra e na Europa, né? É o que realmente trouxe uma projeção maior para o Prentice Mulford. E eu entendo que ela vem dessa maturidade, né? Ela é um amadurecimento de todas as experiências que ele teve realmente, né? E coisa curiosa, né? Um detalhe sobre a morte dele, sem procurar ser muito prolixo, ele morreu navegando, né? Ele tinha um pequeno barco, né? E ele foi encontrado, acho que 3 dias mais ou menos depois da morte, deitado, né? Coberto e com uma cara feliz, né? E bem que disseram que ele não tinha jeito para navegar. Exatamente. Olha que incrível, né? Incrível. E todos os amigos disseram, olha, eu não conheço uma forma diferente de morte que ele escolheria, né? Certamente ele escolheria essa. Né? Que era o que dava o maior prazer para ele, que era navegar, né? Sim, certo. Ele tem realmente traços desse humor na escrita dele, que a gente comentou. Ele tem uma escrita muito leve, espontânea, o que dá um frescor quando a gente lê o texto dele, né? Não é aquela coisa exatamente planejada e muito fechada, muito determinada, né? É algo mais fluido, como um rio transcorrendo. E tem um caráter coloquial também e direto, né? Então isso facilitou muito o sucesso e a comunicação do que ele estava pretendendo. E é interessante colocar que ele abre a obra dele de uma forma extremamente curiosa e misteriosa, né? Porque ele fala para a gente o primeiro título, né, do primeiro texto dele é Para onde nós vamos quando dormimos, né? E aí ele vai entrar com essa ideia de que a pessoa ela viaja enquanto ela dorme, né? E ele vai mergulhar nisso, né? Trazendo tanto a perspectiva de uma parte não física do ser humano, né, que sairia ou sairia de sincronia, né, com essa parte física durante o processo do sono. Sim. Perfeito. Quanto ele inaugura a fala dele sobre a concentração. Né? Sim. Tem, dentro disso que você está trazendo, né, de toda essa vasta e relevante produção que ele traz, queria ouvir um pouco a respeito de possíveis influências que ele sofre, né, e diria assim, personagens marcantes que estivessem envolvidos, né, dentro dessa dinâmica aí, que não é comum, é tudo menos comum, eu diria. Né? Exatamente. Não, muito legal. Eu acho que também são pessoas incomuns também, né? Quer dizer, que bom. Exatamente, muito interessante, né? São os pares, né? Vamos dizer assim, do Prentice. Uma figura que a gente não pode deixar de falar é esse, também pouco conhecido, né? O Phineas Parcus Quimby, que foi um americano
também da mesma época, um pouco mais velho, né, do que o Prentice Mulford, mas foram contemporâneos, né? E o Quimby, ele tem também uma característica próxima do Prentice Mulford, no sentido de ter feito uma trajetória muito pessoal, né, e não dependente, né, de livros exatamente, né? Eu acho que não só o Quimby ou o Prentice Mulford, todo esse movimento norte-americano que a gente conheceu como Novo Pensamento, ele vai ter esse traço de um extrair de dentro de si, né? E de um aprender a depender do seu próprio esforço mental, do seu próprio discernimento, né? E o Quimby, ele tem o tipo de transformação, enquanto ser humano, típica dos processos espirituais mais profundos, que é a autocura, né? A busca da cura de si mesmo, né? O Quimby tinha uma doença incurável para a época, que era a tuberculose, né? E, como a gente sabe, na época tinham tratamentos que eram muito ofensivos à saúde do ser humano, né? Então, o Quimby mesmo, ele narra para a gente que ele perdeu dentes em função desse tratamento. Então, a gente pode ver o nível e o peso disso. Da agressividade, assim. É uma coisa terrível, né? E justamente o Quimby, ele está desenganado, não consegue trabalhar, não consegue fazer as coisas, né? Em algum momento ele vai saber que vem uma pessoa da Europa para os Estados Unidos com esse conhecimento do magnetismo animal, né? Do mesmerismo, né? Como geralmente se fala. Aí ele vai se interessar e é aquela questão, o indivíduo está buscando alguma coisa que traga um alento, né? Então ele vai aprender o magnetismo animal e vai passar a praticá-lo. Como uma prática bastante conhecida, né, dentro desse campo, a gente tem a pessoa que realiza o magnetismo, que tem o sujeito, né, a pessoa que faz um par ali com esse magnetizador e se sujeita justamente aos seus comandos, criando uma dinâmica para essa experiência, né? E o Quimby, ele acaba encontrando uma pessoa que vai querer esse sujeito, né, no caso dele, e o sujeito, colocado em um estado alterado de consciência, vai respondendo uma série de perguntas do Quimby. Em algum momento, o Quimby vai perguntar sobre a sua própria doença, né? E nesse momento, o sujeito vai responder, vai dar detalhes sobre como o Quimby se sente, as dores que ele sente, detalhes sobre a doença, e vai falar também sobre a possibilidade da cura, né? Vai dizer que existe uma cura, né? E que ele mesmo pode proporcionar essa cura. E assim, por esse meio, o Quimby vai se curar da tuberculose. O Quimby, ele vai fazer todo um raciocínio sobre isso. Ele não vai simplesmente se entregar à vivência, né? Ele vai querer compreender o mais profundamente possível o que aconteceu. Ele vai chegar a uma espécie de concepção de que o sujeito, na verdade, leu a mente dele, leu o interior dele, né? E que o fato dele, Quimby, ter acreditado na cura, na possibilidade da cura, é o que principalmente exerceu a cura propriamente, né? E o Quimby vai passar a ter a seguinte concepção: ele vai deixar o magnetismo animal de lado, o mesmerismo de lado, e ele vai desenvolver uma terapia própria, que é dialogar com a pessoa e falar para a pessoa: olha, existem crenças que vão te levar à saúde, né? E existem crenças que vão te levar à doença.
né? E ele vai propor justamente uma depuração dessas crenças, nesse diálogo com a pessoa, em explicar por que tais crenças, tais e tais crenças são ruins, nocivas, e outras não. Isso vai ter muito a ver também com o contexto religioso da época, né? Onde o Quimby vai afirmar que certas crenças são muito ruins para o desenvolvimento do ser humano e que precisavam ser revistas, né? A partir disso, vai surgir todo um movimento de cura, né? Eles vão chamar dessa forma mesmo, né? Que depois vai ser o que vai se transformar no novo pensamento. Dentro disso, né, que você está mencionando, né, sem dúvida, você mencionou já algumas, digamos, entre aspas, né, passagens místicas que a gente está vendo aí, e você está fazendo uma referência a um movimento que é um movimento bastante importante de cura, né, que está surgindo aí, e etc. Dentro disso, você teria, além desse exemplo que você trouxe, claro, que eu acho fascinante, esse do Quimby, né? Alguma conexão, alguma relação com o cristianismo da época, né? Porque me parece, né, até no que a gente vê nos livros de história, né, o protestantismo era predominante na América do Norte, e um protestantismo, né, que muitas vezes era bastante refratário, né, a esse tipo de vivência espiritual. Então, queria ouvir um pouquinho você a respeito disso, né, que talvez tivesse até alguns aspectos científicos, aí ao mesmo tempo cristãos. Perfeito, perfeito. Não, e esse é o tema, realmente. Eu acho que o Quimby, ele representa uma coletividade de pessoas que estavam insatisfeitas com talvez um rigor excessivo numa forma de vida, aliás, numa forma de interpretação e uma forma de vida, né? Forma de interpretação, naturalmente, do contexto bíblico, que gerava essa forma de vida também muito rígida, né? E entendendo que essa capacidade de digestão da Bíblia precisa de uma certa liberdade do indivíduo. Quer dizer, como que o indivíduo vai chegar a uma compreensão própria se ele segue uma compreensão muito rígida, não criada por ele, não é? Eu acho que essa é a reclamação de muitos. E a partir do Quimby, principalmente com o resultado concreto da cura, muitas pessoas viram uma abertura, né? Talvez a cura efetiva tenha sido o catalisador que faltava para nascer um movimento, né? E aí, realmente, o Quimby, ele vai tratar muita gente, né? Vão vir pastores, literalmente, né? Que tinham problema. Tem um pastor que eu não me lembro agora o nome, mas ele tem um papel muito importante, porque ele tem um problema de saúde grave, vai procurar o Quimby, né? E vai ser curado. E, mais uma vez, a cura vai ser um catalisador para que esse pastor repense toda a sua crença, né? Então, você vai ter toda uma geração de pessoas que vão ser curadas pelo Quimby, inclusive uma mulher que foi a criadora da ciência cristã, né? Desse movimento chamado ciência cristã. Ela foi curada. Aliás, só comentando, um nome bastante interessante, né? Porque, pelo menos a época, né? Se a gente pensar no contexto cultural da época, o cristianismo, a época, especialmente nessa versão protestante luterana norte-americana, ele não era lá muito dado a relações com a ciência, né? Então, isso, né, é um avanço. Eu não posso deixar de comentar, e aí é uma visão particular minha, certo? Que hoje em dia, no Brasil, também é difícil se pensar numa espécie de ciência cristã. E olha que a gente está falando de alguma coisa 100 e poucos anos depois, né? Sim, sim. Não, é incrível, né? Como a história se repete, são os mesmos temas, né? São os mesmos temas. Sim, sem dúvida. E por isso também essa importância de estudar essa história e para ver esse jogo de espelhos, né? Sim, sem dúvida. A gente se conscientiza, né, dessas questões
Porque, no fundo, talvez o que a gente está debatendo seja a ideia de tolerância intelectual, né? Quer dizer, você ter uma abertura, de repente o que você conhece é bom, mas tendo uma abertura vai ampliar o que você mesmo já conhece. Sim. Né? É uma coisa assim, fundamental, realmente. E também eu acho interessante comentar a própria doença do Quimby me parece um fator muito importante, porque talvez se o Quimby não tivesse tido a doença, né, forçando ele a buscar um caminho alternativo, talvez tudo isso não tivesse acontecido da forma como aconteceu. Quer dizer, também é uma forma de ver o problema como aquilo que nos chama a buscar a solução. Né? Eu acho que isso ditou toda uma postura diferenciada de vida para muita gente. Né? Como você lida com a dificuldade, né? O que você faz com a dificuldade. Né? O novo pensamento ele não deixa de ser uma forma otimista de encarar o problema. Sim. E também, claro, o texto bíblico, principalmente o Velho Testamento, o Novo Testamento também, mas o Velho Testamento é um texto muito mais difícil de se lidar, né? Pelas suas características literárias, pelas histórias que conta, a dificuldade do ao pé da letra, né? E é preciso que a pessoa tenha uma disposição de buscar essas alternativas de interpretação, né? Mas, realmente, o Quimby é uma pessoa muito singular, muito diferente. Ele não deixou uma obra escrita. Ele escreveu, ele escreveu, mas ele não publicou em vida, né? Então, só muitos anos depois da morte do Quimby que as pessoas se interessaram em publicar esses textos, que são interessantíssimos, infelizmente não existem, né, em português, mas em inglês as pessoas podem... Quem sabe não venham a existir, né? Quem sabe, ó, alguém nos ouvindo, né, se interessa. Pois né? Imagina. Tá? Estamos abrindo um caminho aí, né, uma trilha. Sim. E ele foi inspiração para muitos escritores, né? Por exemplo, o que a gente chama de negações e afirmações. Eu entendo que a ideia que o Quimby colocou para as crenças erradas foi se transformando na prática das negações. E a ideia que ele colocou das crenças corretas foi se transformando nas afirmações da literatura que vem depois no Novo Pensamento. Né? O que o Novo Pensamento fez foi pegar a questão da cura e ampliar para todos os setores da vida, em vez de ser só uma cura de doença. Né? Então, pode ser o setor financeiro, o setor mental, qualquer questão da vida da pessoa, né? Vai se aplicar essa mesma ideia de uma crença interessante e uma crença não interessante. Né? Então, realmente, o Quimby ele tem grandes conexões com o Prentice Mulford em termos de pensamento. E uma coisa que chama muita atenção é o seguinte: o Quimby fala em termos de uma matéria mental, né, da mentalidade como uma espécie de matéria que pode ser moldada, como se fosse uma argila que você vai transformar em alguma coisa. Né? E ambos usam a mesma linguagem. O Quimby fala em termos de uma química mental, né? E o Prentice Mulford também. Né? O Prentice Mulford tem essa frase: thoughts are things, né? Pensamentos são coisas. E ele vai dizer mesmo que no futuro haverão algo como que químicos mentais, né? Que vão pensar essas substâncias da mente interagindo e formando coisas. Sim. Né? E eu não posso deixar de pensar no que vem acontecer mais adiante, e aí é uma ideia que me ocorreu agora. Né? Em diferentes níveis de materialidade, nós já vamos ter esse desenvolvimento com a neurociência, atuando com substâncias químicas, cerebrais, etc. Óbvio, está no nível
diria, de materialidade muito superior ao dessas matérias mentais, ao que o Quimby está se referindo, mas já é uma aproximação, eu diria, né, com a contraparte física daquilo que está num plano mais mental, espiritual, etc. Muito legal e uma conexão, porque é sempre interessante a gente fazer conexões com coisas mais próximas do nosso tempo, né? Uma conexão interessante, um escritor, filósofo, né, interessante, que trabalhou esse conteúdo da mente entre a matéria e algo imaterial, o Henri Bergson, né? Sim, matéria e memória. Não, exatamente. E tem esse livro que me impressionou muito, né? Agora eu me esqueci. Eu acho que é esse mesmo, Matéria e Memória, né? Eu acho que é esse mesmo, exatamente, esse mesmo. Que ele vai fazendo esse caminho, né? E é bem nesse sentido, né? Talvez a gente possa pensar o Bergson como uma geração dando um desenvolvimento maior até para essas ideias lá do Prince Mulford e do Quimby, né? Mas é uma conexão muito interessante que a gente pode fazer, né? Agora, outro personagem, né, é o Emerson, que também está ali contemporâneo, tanto com o Quimby quanto com o Prince Mulford. E é um grande representante cultural, espiritual, principalmente, da América do Norte. Uma influência incontornável, né? Um indivíduo incontornável no estudo da América do Norte, da sua cultura e tudo. E ele traz também uma passagem que eu gosto muito. Não li toda a obra, né, do Emerson, mas nesse livro, né, ou nesse ensaio que ele chama de Natureza, na abertura do Natureza, ele tem é realmente a página inicial, né, que ele ainda nem começou o debate que ele vai fazer no Natureza, né? Ele traz um aspecto que o Prince Mulford traz da mesma forma. Ele coloca assim: a nossa sociedade, ela é retrospectiva, ela olha para trás, ela olha para os mestres do passado, para os filósofos do passado, para os profetas do passado. Ela vive desses profetas e filósofos e cientistas do passado. E aí ele pergunta: por que a gente não pode ter um profeta de hoje, um cientista de hoje, né? E é exatamente o que ele está dizendo, né? Você é um ser humano tão capaz quanto Platão foi, né? Sim, sem dúvida. Então você pode ter o seu próprio discernimento, né? Essa talvez seja uma das características que eu mais admiro no novo pensamento, como movimento de renovação, né? Ou no pensamento do Emerson, ou do próprio Prince Mulford, ou do Quimby, né? Todos estão muito parecidos ali, dizendo não há algo valoroso que a gente não pode perder. Sim. Né? Se a gente pensar um Beethoven que se silenciasse, né? Que não falasse nada, que pensasse, não, já fizeram muita música, eu não vou fazer música, Sim. Não teríamos um capítulo inteiro da história da música. Né? Não, você tem toda a razão. Você tem toda a razão quanto a isso, né? Então, é um pouco parecido com... Certa vez eu tendo aula de filosofia na universidade, né? Houve um professor que me disse assim, olha, a filosofia terminou com Marx no século XIX. E aí eu disse, mas, professor, se ela terminou com Marx no século XIX, o senhor está trazendo um monte de neomarxistas? O que são essas pessoas, se não filósofos? E ele ficou sem conseguir me responder, né? Então, assim, acho que essa é uma ideia muito bem-vinda, né? De que é possível, nos dias de hoje, termos pessoas tão capazes quanto os mestres do passado. Não é mesmo, irmão Adílio?
Como vai? Olá, meus Saudações irmãos, arcanas. saudações arcanas. Olá, Pablo. Olá, irmão Rafael, tudo bem? Desculpe o Claro. atraso, mas obrigações familiares me chamaram. Perfeitamente. Estamos aqui adiantando o nosso trabalho, né? Perfeito. E aí, dentro disso, o Rafael, você está fazendo uma menção, e é uma menção muito importante, ao novo pensamento americano, já destacando o Emerson, né? Dentro desse novo pensamento americano, tá? Você destacaria que o Mulford ele teria uma influência somente em um campo, ou a sua influência iria se espraiar para a cultura, iria se espraiar para os meios esotéricos e para outros meios quaisquer? Não, realmente o Prentice Mulford ele teve uma presença muito forte. Eu acho que esse caráter, esse frescor, né, que a gente mencionou, ou essa escrita que parece um fluir, né, do Prentice Mulford, atrelada a esse tipo de ensinamento tão genuíno, né? Porque essa mesma ideia que a gente está trabalhando agora, ele vai usar do começo ao final da sua obra, né? Então, esse propor aos indivíduos que se descubram, né? E que tragam esse conteúdo próprio valoroso. Então, acho que isso teve um grande impacto mesmo, né? Eu sei que, por exemplo, no caso do ocultismo francês, lá com o Papy, no ritual martinista, né, o livro publicado lá pelo Papos, ou o Papy, ou o Teder, né, no final do livro tem uma espécie de bibliografia recomendada. É curioso porque me parece que aparecem preços ali, né? Não sei se eles mesmos vendiam os livros, é uma coisa engraçada, mas o Papy faz uma tabela, né? Junto lá com o Teder, né? Ou as pessoas que organizaram faz uma tabela e vai colocando os temas, os assuntos, né? E num dos momentos ele coloca justamente o nossas forças mentais do Prentice Mulford como referência. Quer dizer, dando uma amostra para a gente, né, de como isso ecoou justamente no meio ocultista ali da época. E tudo indica que o eco foi bem grande pelo mundo. Só que o Mulford, como ele tem uma questão que quebra a ideia da imitação, né? Esse eu acho um tema muito delicado e importante, porque eu vi muito isso com o Platão, que tinha uma preocupação também com a ideia de imitação, né? Por que a preocupação do Platão? Né? Que eu acho que é genuíno trazer esse pensamento agora. Porque a pessoa ela pode ver alguém, principalmente no sentido ético, né, e espiritual, a pessoa pode ver alguém fazendo uma virtude, realizando uma virtude, né, e querer imitar a realização dessa virtude, o que a princípio é bom. Só que se a pessoa fizer uma imitação apenas, né, ela não está realmente realizando aquela virtude. Né? Então, acho que esse é o ponto. E como o Prentice ele bate muito nessa perspectiva de não depender do passado, por exemplo, né? Cada capítulo dos livros do Mulford é como se fosse algo independente, de certa forma. Inclusive, nas edições originais, você tem uma paginação própria de cada capítulo. Né? Então, um dos capítulos ele vai falar do mestre interior. Né? E nesse capítulo ele vai dar o exemplo da pintura ou do desenho. E vai dizer que qualquer pessoa pode pintar ou desenhar. Né? E aí ele vai fazer uma espécie de diálogo simulado. Vai dizer como se a pessoa que está lendo estivesse falando.
né? Mas eu entendo que a pessoa, para pintar ou desenhar, ela já tem que nascer artista, né? Aí ele vai dizer, mas será que tem que nascer artista? Né? E aí ele vai dizer assim, olha, se você pode olhar uma bela paisagem e achar ela bonita e achar ela interessante, você já tem o germe do artista em você, né? Sim. E aí ele vai dizer, ó, começa com o básico, né? Pega um papel, ele fala, papel comum que tiver à sua mão, né? Um lápis ali é básico, e vai copiando luz e sombra ali de alguma coisa, vai tentando expressar a luz e sombra de alguma coisa, e assim você vai, né? E ele vai dizer, olha, dizem que as várias artes do ser humano chegaram ao cânon máximo, né? Mas se você for olhar esses grandes mestres, nenhum deles realmente respeitou o cânon da sua época. Foram exatamente os indivíduos que contestaram o cânon da sua época, né? Sim. Então, quer dizer, ele vai numa tecla, num ponto, onde ele está contestando, ele não está recusando a tradição, mas ele está contestando o modo que o ser humano lida com a tradição, geralmente, que é uma pura aceitação, né? Nesse sentido, o Rafael, quando você está mencionando, e acho que a palavra cânon é muito boa para a gente pensar nisso, porque sem dúvida alguma, um autor que ele é polêmico no sentido de ir contra dogmas profundamente arraigados na sociedade norte-americana, em especial aqueles que nós estávamos nos referindo antes, né, de uma herança de uma certa vertente de um puritanismo, etc. E aí, queria te ouvir um pouco a respeito, já que a gente está falando de cânon, eu me lembro de organizações, sociedades, né, que possuem seus cânones. Queria saber um pouco do que você tem a dizer sobre a influência de organização do Mulford sobre determinadas organizações e de organizações que tenham influenciado o trabalho do Mulford. Sim. Deixa eu ouvir um pouco a esse respeito. Então, tem também um capítulo muito interessante que ele dá o seguinte título, né, que vai nesse ponto que você trouxe, que é muito interessante. Ele coloca algo como igreja ou templo do silêncio, né? Algo como templo do silêncio, né? Ele vai desenvolver nesse capítulo a ideia de que deveria ou poderia existir um templo especial onde o silêncio fosse a tônica central desse templo, e as pessoas pudessem entrar nesse templo e ficar ali numa espécie de comunhão silenciosa, né, com certos ideais espirituais, né? Então, é muito interessante essa colocação dele, porque dá a ideia dele do que seria uma organização espiritual, do que seria um templo espiritual, né? E eu acho que isso influenciou muitas pessoas, né? Isso influenciou muitas organizações. A ideia... A gente pode pensar no seguinte tema, né? A gente tem essa ideia oriental, que vem de tradição hindu, de meditação, né? Lá com os aforismos do Patanjali e tudo mais. Só que essa linguagem do Patanjali é algo que lida com bases de raciocínio, bases de conceitos orientais, né? Então, é como se isso tivesse que ser traduzido para o Ocidente de alguma forma, e mais do que traduzido, pensado por pensadores ocidentais, né? Então, eu acho que o Príncipe Mulford, como outros, estão fazendo esse pensamento, fazendo esse parto, né, de uma concepção com bases e conceitos ocidentais, vamos dizer assim, né? Talvez tendendo a uma universalidade do conceito, né, de meditação. Mas quando ele propõe a ideia de silêncio e esse tempo do silêncio, eu acho que, de alguma forma, ele está entrando num tema que diz respeito à meditação
que é essa aparente contradição que geralmente se fala, né? A voz que fala do silêncio, né? Que seria essa dimensão mais interna do ser humano, onde algo de fato acontece, né? Mas aí tem que haver esse silêncio da mente, vamos dizer assim, externa, né? Então, eu entendo que o Prentice está propondo uma forma de templo, uma forma de movimento espiritual que privilegia esse domínio das atividades da mente para que o indivíduo entre mais profundamente em si mesmo e ouça esse conteúdo mais profundo, né? Claro, né? No caso do círculo esotérico aqui no Brasil e do Tato Nirmanakaya, em especial, né? Onde eu estou diretamente vinculado, certo. Essa ideia do silêncio nos é muito cara. Mas se a gente pegar os tratos do Novo Pensamento, né? A ideia de uma meditação silenciosa está posta, né? Tem autores que colocam de fato isso, né? E eles usam, inclusive, trechos bíblicos onde fica muito expressivo, né? Eles usam essa expressão encontrando o lugar secreto do Altíssimo, né? Que seria essa busca de uma região interna. Então, eles pegam um trecho bíblico como esse, né? E reinterpretam no sentido de uma busca de uma internalização maior, né? Desse algo profundo ou dessa parte da mente humana que geralmente é desconhecida do próprio ser humano, né? Sim. Eu também, todos os movimentos realmente que a gente pode chamar de igrejas do novo pensamento, né, vão pegar essa ideia, e aí a gente vai ter vários movimentos. Um dos mais conhecidos é a Unity, né, que ainda existe nos Estados Unidos, existe em todo o mundo. É um bom exemplo, né, a Unity. Tem essa questão do silêncio, né, da oração silenciosa, aí da meditação silenciosa, literalmente. E eu acho, então, concluindo esse pensamento, que, de alguma forma, isso conseguiu traduzir, no sentido profundo, a ideia de meditação que antes nos vinha do Oriente, né? Isso eu acho muito interessante, porque geralmente é muito mal compreendido popularmente a ideia de meditação, né? A pessoa ela tem uma ideia muito superficial. Nesse movimento do novo pensamento, isso já se traduziu em profundidade, né? E isso é muito interessante, realmente. E o Prentice Mulford é parte disso, certamente. Ele tá dando a matéria-prima, né, para depois dele as pessoas darem esse mergulho, né? Sim. Certo. Eu queria só aproveitar o ensejo, né? É interessante porque nada acontece por acaso, porque obviamente há um rompimento com essa questão, né, toda que o Rafael falou, mas a gente tem alguns movimentos, como você falou do círculo esotérico, a influência da ordem martinista do próprio Papa, né? E que já vem nessa toada, né? Já vem numa questão de um movimento que se separa do ocultismo, daquela coisa mais tradicional, ocultista, né, bem prática, vamos dizer assim, e que já tenta trazer justamente essa tradição para o interior e tudo isso que você colocou, separando-se também um pouco daquela questão católica e da questão das religiões, que durante alguns séculos, até naquele livro, se for da imitação, tem a Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis, que era muito usado, foi mesmo aí no século XVIII, foi muito usado, mesmo na época de Saint Martin. E aí essa geração que pega o final da vida do Prentice Mulford já vem com essa, parece que imbuídos, né, dessa nova condição, né, e vai influenciar muito essas organizações que nascem no finalzinho do século XIX e até mesmo no início do século XX. Eu não sei, acho que aquele movimento I Am também, né, Eu Sou e etc. também, né, acho que foi muito famoso na primeira metade ali do século XX nos Estados Unidos, também tem que a gente encontra até hoje, e outros movimentos aqui no Brasil, inclusive, que mantiveram
Não sei se o Rafael concorda. Mantiveram esse mesmo tipo de... Claro, com suas características, depois incorporaram a questão da grande fraternidade branca, etc., mas com essa característica totalmente separada do ocultismo, né, e muito mais mentalista. Aliás, hoje o martinismo tem nitidamente uma dualidade, né? Em alguns casos, infelizmente, até uma certa competição, né? Acabam um grupo reclamando do outro, que é a corrente mística, do misticismo, né? Da via cardíaca, e a corrente que se diz ocultista, né? O martinesista, do martinismo. E a mais recente é justamente a que enfatiza essa via cardíaca. É muito interessante. Muito interessante. Como o nosso tema central é essa ideia de uma renovação, né, de uma contradição, onde numa época as pessoas estão saturadas ali dos valores religiosos ou espirituais, né, e sentem a necessidade dessa renovação. Nessa linhagem martinista, né, com o Santo Martin, e o Santo Martin ele se adequa a esse mesmo princípio do Prentice Mulford, como um pensador que extrai de si o conteúdo, né? É claro que o Santo Martin ele vai se basear e vai se envolver profundamente com o Jacob Boehme, né? Mas tanto o Jacob Boehme quanto o Santo Martin é fácil olhar para eles como pessoas que extraíram de dentro de si alguma coisa. E a sua própria filosofia, né, quando o Santo Martin vai falar do famoso superior incógnito, né, ele está falando desse âmago, né, de extrair esse superior incógnito é o âmago, né, é o próprio âmago, né? E o Jacob Boehme é também extremamente impressionante quando se fala da biografia dele, né, que ele justamente trabalhava como sapateiro, e que em algum momento cruzou o caminho dele uma pessoa, né, parece que foi comprar um sapato, e é muito engraçado porque se diz que Exato. Ele gostava do sapato, né? Ele gostava do sapato, ele pensou, não, vou botar um preço muito caro para o cara não comprar o sapato, né? Mas aí o cara aceitou e comprou o sapato. E o próprio cara, em algum momento, vai falar para ele, olha, você vai ser conhecido no mundo todo, vai ter toda uma revelação. Quer dizer, é algo que brotou, né, de dentro do Jacob Boehme, né? É o próprio exemplo desse sol espiritual saindo, né? Sim. E realmente eu acho que é muito interessante fazer um paralelo com o Jacob Boehme, Santo Martin e o pessoal do Novo Pensamento. Também acho. É a mesma coisa, na verdade, né? Numa sociedade diferente, numa época diferente, mas é a mesma coisa. É essa busca de uma espiritualidade real, né? De uma espiritualidade que tem a ver com o esforço próprio, né? Sem intermediários entre o homem e o Criador. Exatamente, exatamente. É uma coisa que também é uma marca em mim. Um grande autor que eu li, né, historiador, o Gerson, agora me fugiu o nome completo dele, que é historiador da Cabala, né? O cabalista. Sim. O Gerson Scholem, né? Gerson Scholem. Ele tem esse livro que são que fala justamente sobre toda a história do cabalismo. E no começo ele vai fazer uma definição de mística, né? E vai falar dos cabalistas como místicos e tal. E vai colocar, não, olha, os cabalistas no começo, eles eram contra a cultura, né? Os rabinos não gostavam deles. Porque eles estavam falando, olha, eu tive uma experiência pessoal e isso me revelou uma interpretação, né? Que é o que a gente está falando, né? Depois, é claro, né, isso consolidou e virou uma tradição, virou um cânon. A Cabala virou um cânon, né? Mas a Cabala inicial não é um cânon. A Cabala inicial é uma fonte de água nascendo, né? Uma fonte de espiritualidade nascendo, né? E realmente o Prentice Mulford essencialmente é isso. É como se fosse isso para a sociedade americana, né? O próprio Emerson é isso, com certeza.
né? O Emerson ele tem essa coisa de uma beleza muito grande na escrita, né? De uma poesia, né? E ao mesmo tempo uma autoridade, né? Quer dizer, o texto dele confere uma grandiosidade que de alguma forma recria a sociedade americana, né? Quer dizer, tem que ter um indivíduo disposto a extrair de si o conteúdo, né, para formar toda uma sociedade, né? Isso é muito interessante, realmente. Mas eu acho que o paralelo é perfeito, né? O Papi, ou Papos, né, para os brasileiros, né? Certamente ele é essencialmente isso, né? A crítica dele que é uma crítica construtiva à tradição maçônica, né? Não, olha, a tradição é boa, mas está sendo mal utilizada, então temos que reorganizar isso, né? Tirando esses pontos muito calcificados, muito rígidos, né? E trazendo esse indivíduo para se descobrir, né? Uma coisa legal também, tem um texto... Agora eu acho que é um texto do Guaita, né? Junto com o Papas ali, para ser lido numa iniciação no martinismo mesmo, justamente no SI, né? No terceiro grau lá e tal. Sim. E justamente nesse texto ele fala algo brilhante, né? Ele diz, olha, isso aqui é na verdade o começo da sua carreira espiritual, não é o fim, é o começo, né? E você vai ter que extrair dentro de você mesmo, não tem jeito. Não tem nenhum grande segredo. Exatamente. Quer dizer, isso dá aquela coisa humilde, né, correta, ética, né? É brilhante. Exato. E realmente Jean-Baptiste Villermoz coloca um discurso parecido para os aprendizes no Rito Escocês Retificado lá na França. Até porque é contemporâneo, né, de São Martin, e ele coloca isso também, né, e que esse é o futuro, né? Na verdade, vai chegar lá na frente e descobrir a si mesmo, né? Claro, dentro da proposta maçônica do Rito Escocês Retificado. Tem um teor, né, parecido nesse sentido. Sim, aí são na verdade caminhos, né, para isso. São caminhos. A base é essa. Né? E é meio neoplatônico mesmo, né? Porque me lembrou a reminiscência lá de Platão, né? Ou seja, se você for buscando, você vai... né, aquele discurso, aquele diálogo, né, do Platão, que ele vai falar do escravo, da reminiscência, etc. Menon. Menon. O diálogo Menon. Então, não, fantástico. Estava dentro dele, né? Então ele consegue mostrar no diálogo que por mais que não tivesse aprendido matemática, já que ele era um geômetra, né, o Platão, aquele escravo, etc., seria capaz de resolver um problema, né? Provavelmente pitagórico, inclusive. E é isso. Me lembra muito isso, tudo isso que envolve, né, esses personagens. Sim. E aproveitando a deixa, né, que você coloca, né, Diego? Temos aí um podcast sobre Platão, né? Um dos nossos episódios para quem está chegando hoje e nunca viu ainda, dê uma olhada que lá atrás tem um sobre Platão. Né? E ontem eu escutei uma frase muito legal em relação ao Rafael, né? Quando ele foi começar lá o trabalho, né? A reunião de todos os filósofos dentro de um só. Quando a gente precisar de outro, a gente pode fazer um sobre... Acho que nós não fizemos sobre Pitágoras. Pitágoras merece também. Não sei, acho que a gente não fez. Pitágoras Jacob Boehme, Giordano Bruno, são personagens que a gente pode merece trazer uma atenção aqui. Mesmo. Merecem mesmo. Muito legal. Vamos explorar o Rafael, se ele concordar aí. Claro, com certeza. Uma horinha. Dentro disso tudo que a gente está colocando e que a gente falou das organizações, das influências, etc., Rafael, já trazendo um pouco para um contexto que você está inserido naquilo que for possível você dizer para o grande público. A relação do Prentice Mulford com o círculo esotérico da comunhão do pensamento, né? Como você vê essa relação e dentro daquilo que pode, evidentemente, né, ser colocado num programa introdutório, etc. Não, claro. E não, é uma coisa muito interessante e, de alguma forma, conclui o que a gente estava acabando de falar.
porque realmente o círculo ele é uma fusão do novo pensamento com o ocultismo europeu, né? O simbolismo do ocultismo, né? Os conceitos do ocultismo muitas vezes estão na base ritual, né? Vamos colocar assim, ou nos próprios símbolos efetivos que são utilizados no círculo, e toda essa filosofia, vamos colocar assim, do novo pensamento, vai ficar ali como que embasando tudo isso, dando substância a tudo isso. É um encontro muito feliz, né? Realmente há uma dinâmica, quando a gente pega o Eliphas Levi, que é o grande representante do ocultismo, colocando as suas bases estruturais, os seus conceitos fundamentais, e pega o Prentice Mulford, nós vamos ter os mesmos conceitos, realmente, com nomes diferentes ou através de colocações diferentes, né? Então é um diálogo complementar, inclusive para a pessoa pensar em suas práticas espirituais, né? Eu acho que isso traduz muito do que é o círculo, né? Porque o círculo e o Tato Nirmanakaya, no qual eu trabalho, é sempre uma busca de mostrar essa universalidade dos conceitos. Então, quando a gente consegue fazer esse diálogo entre o Eliphas e o Prentice, a gente está mostrando um pouco do caminho e da possibilidade dessa universalidade, né? Como o Prentice ele tem algo muito mais coloquial do que o Eliphas Levi, ele tem uma penetração muito mais fácil para um pensamento popular, né? Para qualquer pessoa, vamos dizer assim. No caso do Eliphas, as palavras talvez sejam um obstáculo inicial, né? As pessoas sentem um certo medo das palavras do Eliphas, né? O próprio nome do livro, Dogma e Ritual da Alta Magia, a pessoa pensa, nossa, vai ser uma coisa, né? Fica com um pouco de medo, um pouco de receio. Sim. Já o Prentice, ele tem essa coisa mais coloquial. Só que há um certo perigo, vamos dizer assim, em também considerar o Prentice extremamente coloquial, né? Porque ele está colocando coisas muito profundas e incomuns para o popular, né? Então, eu também acho que, às vezes, a pessoa lê o Prentice e não percebe o que está lendo, né? Ele coloca de forma tão coloquial que a pessoa não percebeu a profundidade. Sim. Né? Mas o Prentice ele acaba assumindo esse papel dentro do Tato Nirmanakaya, dentro do círculo, de ter essa palavra mais direta para a prática. E a prática a qual ele traz a força maior é essa ideia da comunhão silenciosa, né? O conceito central usado no círculo, no Tattva, é o conceito de comunhão silenciosa, que deve se entender em dois níveis diferentes, né? A comunhão silenciosa, tanto no sentido da comunhão com essa coisa interna própria, né? Então, quer dizer, eu entrar no silêncio mental, né? Eu silenciar os pensamentos corriqueiros, as emoções corriqueiras, me coloca mais próximo dessa região mental interna, mais profunda, espiritualizada. Então, essa seria uma comunhão silenciosa, né? Quer dizer, uma comunhão com a minha parte interna profunda, uma comunhão com o divino, uma união, né, com esse divino interno. Então, uma forma de comunhão silenciosa, e outra forma da comunhão silenciosa, que é a forma mais comumente compreendida, é de estar em silêncio mental com uma escolha de pensamento, né? Um pensamento naturalmente benéfico à humanidade, e aí você entra em comunhão com várias outras pessoas que têm aquele mesmo pensamento, né? Então, quer dizer, essa é a forma como o Prentice é usado de fato, essa comunhão, principalmente essa comunhão entre todos os que pensam no mesmo objetivo, na mesma busca espiritual, né? Isso também retorna a uma das questões que a gente tratou, dessa ideia de um templo
de um movimento ligado ao Prentice Mulford, né? Quer dizer, tem que ser um tempo e um movimento que falam desse silêncio e propõem essa comunhão silenciosa consigo mesmo e com a coletividade. Né? Sim. Mas com a mente ativa, né? Sempre Isso. com uma atividade de concentração, né? E não deixa de ser um foco quase meditativo. Não, exatamente. E é muito interessante porque quando você compara com Eliphas Levi, ele vai falar também, né? Ele só não vai usar o termo comunhão silenciosa. Ele vai usar justamente cadeia magnética, né? Interessante. É muito interessante, né? Ele não usa egrégora, né? Por exemplo, ele não chega a usar, né? Que é um neologismo atribuído a Eliphas, né? E que não tem nenhuma origem grega, realmente. Sim, sim. Né? Porque se coloca muito nova, que... Né? Um neologismo. Porque quando você vai buscar o termo egrégora, é muito comum que um texto vai copiando o outro. Vem do grego, é gregorém, não sei o quê. Se você for em um dicionário de grego, você não vai achar essa palavra. Não acha, não. Entendeu? Eu já fiz esse teste. Nem tampouco o latim egrégios tem qualquer correlação, né? Tem qualquer, exatamente. Isso é um neologismo do século XVIII, ou do Levi, provavelmente do Levi, justamente para essa comunhão, né, silenciosa, por essa comunhão invisível, etc., que, na minha opinião, até fica melhor colocada ou traduzida, ou como seja, pela forma como o mentalismo propõe, como o Prentice propõe. Acho que gera menos confusão. Sim. Precisamente. Bom, ainda dentro do tema, né, mas já pensando que a gente ainda ficaria algumas horas aqui, Rafael, mas antes de abrirmos, que ainda não é o momento, né, de abrirmos para considerações finais, nada disso, queríamos ouvir você a respeito de como e o que você sugeriria hoje para o público que está chegando, que quer conhecer mais sobre o Prentice Mulford, etc., em termos de obras, né, sejam livros, artigos, etc., sites na internet, organizações confiáveis, né? O que você tem aí para indicar, né, nesse sentido? Isso é muito interessante, né? E também é parecido com o que a gente acabou de falar, esses usos, né, vão mudando com o tempo a própria questão, né? O Prentice, ele teve realmente uma força grande ali na época dele, mas hoje a gente vê poucas pessoas, inclusive na América do Norte, né, usando ou se aprofundando. É engraçado, você procura em inglês para vender, né, uma edição do Prentice Mulford, você só tem extratos, você não tem a obra completa. É muito curioso isso, né? Mas, justamente, em português, a gente tem a tradução, e também curioso isso, em português tem pelo menos a obra espiritual, né, que é o Nossos Esforços Mentais, completo, né? A tradução para o português, ela tem as suas peculiaridades, que não são tão boas, né? Poderia ser feita uma nova tradução, isso seria um projeto importante, porque, por exemplo, os tradutores, eles mudaram a ordem dos textos, né? Eles também retiraram partes do texto, então eles tiveram uma liberdade talvez excessiva na tradução. Mas é a forma como geralmente nós temos para conhecer o Prentice. E eu acho que o mergulho no texto do Prentice é o melhor, né? E é uma coisa assim, muito misteriosa e natural. Então, eu acho que a pessoa entrando ali naqueles textos, ela vai realmente se dar bem, né? Ela vai encontrar as coisas que ela está procurando. Os textos biográficos sobre o Prentice foram escritos pelo próprio Prentice, né? Mas tem para quem lê inglês, tem um texto, um livro muito curto, onde uma escritora fez um resumo, né? E também não só um resumo, como colocou
o discernimento dela, a opinião dela. Eu acho esse livro particularmente interessante porque ele é muito curto, fácil de ler, né? Essa autora se chama, deixa eu ver aqui, Eva Martin. Né? E o nome do livro é Prentice Mulford, New Thought Pioneer. Né? É um livro que eu acho que vale muito a pena, me ajudou, inclusive, a organizar a minha compreensão sobre a vida do Prentice Mulford. Porque os textos dele, autobiográficos, são longos, né? Então demora para você juntar ali todas as partes. Realmente, nos Estados Unidos, a gente tem muito esses livros, essas publicações que são trechos da obra dele. A gente vê comentários muito favoráveis, mas eu não vejo as pessoas usando isso, né? As pessoas debatendo isso. Eu acho que há mesmo a necessidade de um resgate, né? Talvez seja parecido com a gente pensar, por exemplo, sobre um Santo Martin, porque se a gente tem o Jacob Boehme, ele tem uma presença tão marcante que ele não foi esquecido, né? Agora, um Santo Martin, se não é uma tradição ocultista, ele some, né? Eu acho que o Prentice Mulford ele ocupa um lugar parecido com o de um Santo Martin. Talvez seja uma proposta tão espiritualizada, né? Que as pessoas não se apegam àquilo. Né? Eu já perguntei em faculdade de filosofia sobre o Saint Martin, né? E só uma pessoa, há muitos anos atrás, lembrou e disse, não, eu consideraria mais ele um teósofo do que um filósofo. Sim. Foi a resposta que eu consegui. Talvez se encaixe de alguma maneira. Não, incrível que alguém soube responder. Já fico extremamente impressionado. Mas porque foi há muito tempo. Não sei se agora, mais de 10 anos depois, alguém saberia. Pois é. Uma geração mais próxima, infelizmente. Mas é uma boa comparação. Não, exatamente. Vocês veem, a gente conversando outro dia sobre Giordano Bruno, né? Sim. Nunca ouvi uma referência a Giordano Bruno na faculdade. Nunca ouvi, nunca. Né? Nenhuma menção. Eu ouvi uma vez, quando eu fiz a de física, quando eu me formei em física, na História e Filosofia da Física, o professor, como ele era de descendência italiana e tinha algum interesse em alguns textos, mas nada de misticismo, ele, obviamente, conhecia a história e as propostas, pelo menos, em termos de livros e de alguns textos do Giordano Bruno. Mas só isso. Mas na física, não na filosofia. Na filosofia, zero. Curioso, né? Que curioso. Mas na história é a mesma coisa. Você vê, por exemplo, tem um personagem, para mim é muito marcante por algumas razões, difícil de estudar, né? Porque até em inglês é difícil você encontrar as publicações, que é o Ficino, né? Ah, sim. Aí você vê, um cara que teve uma importância imensa, traduzindo os textos do Platão, do Plotino, Corpus Hermético e tal. Mas quem é que vai fazer uma disciplina sobre Ficino ou escrever um artigo sobre Ficino, né? A raridade da raridade. Né? Então, realmente, o Prentice vai entrar nessa categoria. Né? O Prentice vai entrar nessa categoria. Sim, exatamente. Perfeito. Bom, pessoal, gostaria então de irmos passando para uma parte que, como eu disse antes, né, eu creio que se fôssemos conversar e não montar o podcast nesse momento, acho que a gente passaria aí algumas horas e não esgotaria o assunto, né? E dado o caráter introdutório, o formato, né, a gente vai passar para as nossas considerações finais e a saudação ao público. Eu vou começar esse processo, porque eu vou aproveitar, vou dar aquele monte de lembrete, né, para o nosso público, etc., e fazer a saudação, passando posteriormente para o nosso irmão Adílio e para o Rafael, evidentemente, né? Ou melhor, desculpa, invertendo, para o Rafael e posteriormente para o nosso irmão Adílio para fazer o encerramento. Então, primeiro, queria em nome da Sabedoria Arcana,
agradecer muito por esses momentos aqui em que você pôde dividir conosco, Rafael. Traços de uma certa sabedoria que, de outra maneira, estaria esquecida e não haveria sequer vestígio para boa parte do público que nos assiste. E isso, por si, já é motivo de gratidão, porque vai bem na missão do Sabedoria Arcana. E nós também podemos aprender muito com as coisas que você traz. Essa é a primeira coisa. Bom, saudando o nosso público, né, com as nossas costumeiras saudações arcanas e saudações fraternais, deixo também os lembretes, para que vocês não deixem de nos procurar nas redes sociais, todas da Sabedoria Arcana, Instagram, Facebook, TikTok e também no YouTube, Sabedoria Arcana. Obviamente também nos nossos podcasts, Spotify, Amazon Music, etc. Tudo lá vocês vão ver. No site sabedoriaarcana.com.br temos os livros do nosso selo editorial e também os episódios podcast todos. Bom, por último, mas nem por isso menos importante, fazendo a propaganda, né? Não deixem de votar no prêmio Melhor Podcast do Brasil, MPB. Não deixem de votar. O voto de vocês é muito importante, porque significa que, de alguma maneira, nosso trabalho está repercutindo e trará mais visibilidade para mais pessoas. Muito obrigado. Deixo um abraço, minhas saudações fraternais, minhas saudações arcanas e passo para o Rafael as suas considerações finais. Maravilha, um prazer participar, né, dessa conversa. Sempre uma troca, né, muito, muito importante, realmente. No Tato Nirmanakaya, a gente tem um site, né, Nirmanakaya, se escreve como se fala mesmo, né, com K, né, nirmanakaya.org.br. Temos esse site, temos uma página no Facebook, também é só vocês digitarem Tato Nirmanakaya ou Nirmanakaya só, vai aparecer lá a nossa página no Facebook. Temos também um blog que se chama Escola do Pensamento, né? Também é fácil de encontrar, vale a pena vocês darem uma olhada. Eu, pessoalmente, tenho uma página no Facebook chamada Astrologia Esotérica, onde também coloco alguma coisa do Eliphas, né? Alguma coisa desses conteúdos todos. E realmente eu acho que o ponto do Prentice Mulford que ele nos deixa, né, a reflexão que ele nos deixa é nós procurarmos perceber o potencial espiritual de cada um de nós e procurarmos compreender que todos temos algo a contribuir para a sociedade humana, né? Que a voz de cada um pode ser aquilo que traga uma nova luz, né? Pode ser uma nova luz para um amigo, para a família, para um conjunto de pessoas maior ou menor. Isso não deve nos preocupar, mas nós devemos nos permitir, né, ter o momento de entrar em contato com esse algo próprio e externalizá-lo. Eu acho que essa é a mensagem do Prentice, né? E para deixar uma pista, né, do que o Prentice nos propõe, a concentração, ele nos traz a ideia da concentração como a base de uma prática que vai nos levar a essa interiorização. Isso é muito importante e valoroso, né? E realmente, volto àquele raciocínio de que, de alguma forma, o Prentice, junto com o pessoal do Novo Pensamento, estão criando categorias e conceitos que já existiam no Oriente, mas estão criando num contexto ocidental e talvez até permitindo uma universalização desses conceitos, né, dessas práticas. E a concentração realmente é a porta de entrada. Então, o Prentice trazer esse conceito da concentração, não por uma definição de concentração autoritária, mas pela descrição da experiência e de apontamentos dele, é uma forma, me parece, brilhante de introduzir isso, né? Eu acho que cada um, lendo o texto do Prentice, vai absorver muito do que de fato é
essa concentração e aonde ela pode nos levar, né? Então, que todos possam aproveitar ao máximo essa mensagem do Prince. Que assim seja. Rafael, meu irmão Pablo, obrigado aí. Eu acho que a gente teve realmente um aprendizado muito grande. Fica, mais uma vez, essa mensagem de que nós temos muitos personagens que merecem um destaque que, por um motivo ou outro, que às vezes a gente não sabe explicar, a história parece que coloca por debaixo do tapete. Isso não é incomum, infelizmente. Então, uma das finalidades da Sabedoria Arcana é justamente essa. Queria agradecer imensamente ao Rafael, que tem contribuído aqui com a gente. Ele que preside, está à frente do Tátua Nirmanakaya, e, se me permite, colocar aqui o endereço para facilitar, inclusive, para as pessoas, em especial do Rio de Janeiro, que fica na Rio de Janeiro capital, que é na rua Campos Salles 38, no bairro da Tijuca, bem perto de estações de metrô, de ônibus, pontos de ônibus, etc. Um lugar bem central. E queria agradecer também aos nossos ouvintes que dão sugestões, estão sempre mandando mensagens para a gente, inclusive algumas que me emocionam, particularmente eu já compartilhei isso com o Pablo, de pessoas que foram ajudadas ou orientadas, encontraram caminhos a partir da sabedoria arcana. Então, independentemente da gente ter milhares ou milhões de seguidores ou não, se nós conseguirmos deixar uma semente para algumas pessoas, a gente já vai ter realizado, né, não importa se uma única pessoa, se a gente ajudou uma única pessoa, já realizamos o nosso propósito. E, dentro dessa esteira, agradecer ao Felipe Gueiro, que está sempre aqui com a gente, mandando mensagens, e justamente uma dessas pessoas que falam sobre toda essa ajuda mesmo, né, esse retorno que ele tem. Obrigado, Felipe. Um abração aí para você, todos os nossos ouvintes, né, e deixo aqui minha lembrança e saudações arcanas a todos. Obrigado, Rafael. Obrigado, Fábio. Até. Até a próxima. Obrigado, até. Tchau, tchau. Tchau.